Bom dia, Mário Dutra Júnior, ouvintes do programa Entrevista da Rádio Cultural FM de Torres. Na última quinta-feira, 20 de setembro, feriado estadual, em alusão aos 183 anos do início da Revolução Farroupilha, em 1835, quando Porto Alegre foi tomada sob o comando de revolucionários farroupilhas, o coronel Bento Gonçalves expulsou o governo imperial da província, que já no ano seguinte, em 11 de setembro de 1836, Bento Gonçalves proclamava a República dos Pampas, a República Rio-Grandense, tornando-se o primeiro presidente. Essa insurreição foi da oligarquia pecuarista, todos sabem, um movimento liberal composto entre republicanos separatistas e moderados. Na verdade, eram grandes fazendeiros escravocratas que se rebelaram contra o Império Brasileiro em função dos altos impostos sobre o charque, principalmente, que perfazia 25%, enquanto o charque platino era taxado em 4%. O sal era um insumo fundamental para a produção de charque, também foi sobretaxado. Além disso, a política fiscal imperial investia recursos aqui do Rio Grande, mas priorizava o fomento nacional da produção cafeeira, que estava em ascensão. Os impostos também aumentaram sobre légua quadrada de pastagem, esporas, estribos e até o rum. Estava difícil tomar rum. Essa revolução perdurou 10 anos, até 1845, e um dos fatos marcantes foi a criação de um batalhão denominado Lanceiros Negros. Já ouviram falar nos Lanceiros Negros? Soldados que buscavam libertar a sua terra e conquistar a sua própria liberdade. Porém, essa história oficial não trata disso, nunca é bem contada. Esse fato ocorreu durante as negociações de paz que selariam o Acordo de Ponte Verde, quando houve o chamado Massacre de Porongos, na região de Piratini, metade sul do estado, onde os soldados negros foram chacinados cruelmente numa emboscada negociada entre o bom moço Davi Canabarro e Duque de Caxias. Sobre esse episódio, houve uma grande polêmica essa semana no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Vocês viram? Foi durante as celebrações da Semana Farroupilha, uma grande polêmica, quando o piquete Aporreados do 38 realizou uma exposição em alusão aos Lanceiros Negros, onde manequins apareciam acorrentados, envoltos a objetos que simulavam instrumentos de tortura. Que absurdo, né? Tudo isso num galpão denominado senzala, a palavra escrita em letras garrafais. Isso era educacional, era educação. O fato teve grande repercussão negativa, obviamente, nas redes sociais. A imprensa abordou em rede nacional, lideranças do movimento negro, o Ministério Público, o MTG, se mobilizaram, fecharam o local, que foi reaberto com outro tema, um tema específico lá do piquete de apoiados do 38. Sem dúvida, um caso de racismo. É por isso que existem as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, pessoal. Isso trata da inclusão da história afro-brasileira indígena nos currículos escolares. Tem que ter uma nova educação, não pode. Então, professores, alunos, sociedades, fiquem atentos, cobrem medidas mais efetivas das instituições, façam debates. Essa história é a história das elites, Por isso eu vou ler para vocês a carta que autorizou a chacina. Ela foi enviada pelo Barão de Caxias a Chico Pedro Moringue. Reservadíssimo, ilustríssimo senhor, regule vossa senhoria suas marchas de maneira que no dia 14, às 2 horas da madrugada, possa atacar a força ao mando de Davi Canabarro, que estará nesse dia no Cerro de Porongos. Não se descuide de mandar bombear o lugar do acampamento de dia, devendo ficar bem certo de que ele há de passar a noite nesse local, nesse acampamento. Suas marchas devem ser
o mais ocultas que possível seja, inclinando-se sempre sobre sua direita, pois posso afiançar-lhe que Davi Canabarro e Lucas ajustaram ter suas observações sobre o lado oposto. No conflito, poupe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente da gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda pode ser útil no futuro. A relação junta das pessoas a quem deve dar escápula se por casualidade caírem prisioneiras. Não receie da infantaria inimiga, pois ela há de receber ordem de um ministro e do seu general em chefe para entregar o cartuchame, as armas, né? Sobre o pretexto de desconfiança dela. Se Davi Canabarro ou Lucas, que são os únicos que sabem desse plano, forem prisioneiros, deve dar-lhe escápula aos dois. Né? E ninguém pode desconfiar disso, mesmo os outros que eles pedem que não sejam presos, pois Vossa Senhoria bem conhece a gravidade desse secreto negócio que nos levará em poucos dias ao fim da revolta nessa província. Né? Se por acaso cair prisioneiro um cirurgião ou boticário da Santa Catarina, casado, não lhe reviste a sua bagagem e nem consinta que ninguém lhe toque, pois com ela deve estar a bagagem de Davi Canabarro. Se por fatalidade não puder alcançar o lugar que lhe foi indicado no dia 14, às horas marcadas, deverá diferir o ataque para o dia 15, às mesmas horas, ficando bem certo de que, neste caso, o acampamento estará mudado 1/4 de légua, mais ou menos, pelas imediações que estiverem dia 14. Se o portador chegar a tempo de que esta importante empresa carta, né, se possa efetuar, Vossa Senhoria lhe dará 6 onças. Né? Ele promete entregar em suas mãos até 4 horas do dia 11 do corrente. Além de tudo, quando lhe digo nessa ocasião, já Vossa Senhoria deverá estar bem ao fato das coisas pelo meu ofício de 28 de outubro. E por isso julgo que o bote será aproveitado desta vez. Todo o segredo é indispensável nessa ocasião e eu confio no seu zelo e discernimento, que não abusará deste importante segredo. Deus vos guarde, a Vossa Senhoria. Quartel-General da Presidência e do Comando em Chefe do Exército em marcha nas imediações de Bagé, 9 de novembro de 1844. Até a próxima semana.